né? Boa noite a todos. Boa noite. Que esse nosso momento seja um momento de paz, de conforto, que a gente pode estar aí na nossa casa, mas não importa. Deus, a espiritualidade age em qualquer lugar, né? Verdade. Porque para Deus não existe barreira física, não existe barreira do tempo nem do espaço. Verdade. Deus está além de tudo isso, do tempo e do espaço, né? Então, que a gente possa, unidos como a gente está, pelo nosso coração, que a gente possa aproveitar esses pequenos momentos de reflexão e convertê-los em vários momentos agradáveis e realizadores da nossa vida. Porque o livro Agenda Cristã é um livro muito bonito e que nos ajuda a fazer mais reflexões no nosso comportamento do dia a dia, para que a gente possa ter um pensamento mais positivo, um pensamento e um comportamento mais de conformidade com as leis de Deus, que é o que a gente busca, cada um de nós aqui. Verdade. A gente só está unido porque a gente pensa nisso, exatamente. Senão a gente não estava aqui unido fazendo esse trabalho. Porque é um trabalho tão rápido, mas não é a quantidade de tempo, é a qualidade do tempo que a gente usa é que vai contar. Uhum. E o nosso assunto dessa noite, que a gente vai tecer umas reflexões, ele fala em verdade. Então, em é uma preposição. E como preposição que é, né, essa palavra em português, ela pode expressar a noção de lugar. E daí eu fiquei pensando assim, a verdade, ela está em todos os lugares. Ela é onipresente, porque ela faz parte das leis de Deus. A verdade verdadeira, não o nosso ponto de vista, que é só uma vista num ponto, né? Que é da verdade a gente conhece fragmentos. Eu estou falando da verdade real, da verdade de Deus, né? Ela pode também, a palavra em, expressar uma condição ou um estado. E que a gente possa estar dentro de uma condição e de um estado de verdade ou o mais próximo da verdade possível dentro da nossa vida. 100% em verdade seria muita pretensão para uma grande maioria de nós, porque a gente ainda não compreende as leis de Deus totalmente para estar 100% dentro dessa condição. Mas a preposição em também, ela está relacionado à demonstração de uma finalidade, de um fim. Que o fim útil da nossa vida, do nosso comportamento, dos nossos desejos, dos nossos objetivos, seja estar em verdade. Então, essa é a nossa primeira reflexão para a gente entrar no texto. Então, a gente lança essas reflexões para a gente depois, em casa, ir ampliando esses horizontes. O André Luiz fala assim: o santo não condena o pecador. Não condena porque um dia ele já foi pecador e agora ele é santo, né? Então, ele compreende o que o André Luiz vai falar. Ampara-o sem presunção, porque ele compreende as fragilidades dele. Um dia ele também já foi pecador, um dia ele também andou pelos caminhos tortos da vida. Então, ele não vai condenar ninguém, porque ele sabe que a condenação joga a gente dentro de um cárcere, priva a gente de liberdade, e sem liberdade a gente não muda comportamento, porque a gente precisa agir, precisa modificar-se. A única forma de mudar comportamento é na vida social, é na vida de relação. É ali que a gente vai ser testado de novo e ver se a gente passa por aquela aprovação e tira nota 10, né? Ele diz, o sábio não satiriza o ignorante. Por quê também? Porque um dia também ele foi ignorante e depois chegou à condição de sábio. Então ele não vai debochar, nem vai menosprezar, porque ele sabe que dentro de todos nós temos o potencial divino dentro de nós. Então, o sábio, ele não satiriza, ele esclarece-o fraternalmente, porque um dia teve alguém que agiu dessa forma com ele, teve um comportamento similar. O iluminado não insulta o que anda em trevas. Claro que não, porque também um dia ele também andou nas trevas e por isso hoje ele está iluminado. E como ele traz a luz, ele compreende que as trevas, elas são temporárias, né? Só a luz é eterna, as trevas são temporárias, o mal é temporário. Então, o que ele faz, o iluminado?
ele aclara-lhe a senda, leva a luz para aquela pessoa que está nas trevas, para ela compreender que existe outra forma de viver sem ser nas trevas. O orientador não acusa o aprendiz tateante, porque um dia também ele foi inexperiente, ele também fez perguntas absurdas, ele também teve dificuldade. O que faz o orientador? Ele, né, ele não acusa, ele pega a ovelha insegura e a ovelha insegura e a... Desculpa, acho que ele não tinha ponto, né? O orientador não acusa o aprendiz tateante, a ovelha insegura é a que mais reclama o pastor, né? Então, é aquela ovelhinha que se distancia do rebanho, é aquela que vai precisar do pastor, né? E Jesus, o que ele fez quando ele fala da parábola da ovelha perdida? Que o pastor foi lá para buscar ela, porque ela era tão importante quanto o resto do rebanho. Todos nós somos importantes no contexto da vida. Não tem cargos, nem funções, nem titulações que tornem ninguém mais importante que o outro. Nós somos importantes pelo simples fato de sermos filhos de Deus. O bom não persegue o mal, ajuda a melhorar-se, porque quem é bom entende que o mal é uma condição temporária. Então não tem que... se eu perseguir o mal, eu estou sendo tão mal quanto aquela pessoa má. O bom, ele vai levar o melhor para aquela pessoa, para mostrar para ela que tem outra forma de agir na vida sem ser fazendo o mal. Então, ele ajuda a melhorar-se, porque a pessoa melhorando-se, ela sai de uma condição de mal e passa a ser tão bom quanto o outro. O forte não malsina o fraco, auxilia-o a erguer-se. E é a mesma condição. Se eu sou forte, eu tenho que ajudar quem está fraco e não oprimir. Porque nós vivemos dentro de uma sociedade onde há opressor e oprimidos. Aos que são fortes, oprimem aqueles que são fracos. E aí a gente vive diante de uma sociedade capenga, cujo mal parece que não acaba nunca. Mas aquele que é forte, que entende a verdade de Deus e as suas leis, ele não vai malsinar o fraco. Ele vai auxiliar ele, né, a erguer-se. O humilde não foge ao orgulhoso. Coopera silenciosamente em favor dele. Faz silêncio. A humildade é silenciosa. Só o orgulho que faz muito barulho, né? O orgulho a pessoa orgulhosa é muito barulhenta, mas o humilde, ele é silencioso, ele é sutil, ele é suave em relação ao outro. E vai ajudando ele a sair desse processo de orgulho, porque a pessoa que hoje é humilde, provavelmente um dia já passou fortemente pela condição também de orgulhoso. Então, sabe como é difícil essa posição. O sincero a ninguém perturba com a sua sinceridade, que tem gente que acha que sinceridade é meter o dedo na ferida e rasgar. Mas sinceridade é saber ser sutil e autêntico, né? A sinceridade a ninguém perturba, harmoniza a todos, vai levando situações, vai mostrando, com o seu comportamento, vai harmonizando tudo o que está desarmonizado ao seu redor. E esse é o segredo, quando a gente vê aquele ambiente conturbado, é a gente ter a capacidade de, com o nosso comportamento, com a nossa fala suave, ir harmonizando aquilo que está desarmonizado. O simples não critica o vaidoso, socorre-o sem alarde, sempre que necessário. O cristão não odeia nem fere. Isso é importante. A gente está vivendo um período de inversão de valores, né? E o nome do Cristo sempre foi usado de uma forma indevida dentro da sociedade. A gente pode ver isso. O nome do Cristo sempre foi usado de uma forma indevida. Mas o cristão, ele não odeia nem fere ninguém. Mesmo que as crenças dos outros, as palavras dos outros, o comportamento dos outros não estejam de acordo com os dele. Mas nem por isso ele odeia nem fere ninguém. Segue ao Cristo servindo ao mundo. Foi o que Cristo fez. Cristo não odiava ninguém. Ele continuava servindo a todos, mesmo aqueles que os condenaram, que o espizinharam, que o prejudicaram, né? Então, assim, ele segue a bandeira do Cristo. A bandeira do Cristo é uma bandeira de amor, é uma bandeira de paz, é uma bandeira de compreensão, de mansuetude. Então, o cristão, ele não odeia ninguém, nem aquele que pensa de forma antagônica a ele. De outro modo, os títulos de virtude são meras capas exteriores que o tempo desfaz. E é verdade. Se diante daquilo, né, se o santo
ele condenar, ele não é santo, ele é um pseudo-santo. Se um sábio satirizar, ele não é sábio, ele é um pseudo-sábio. Se um orientador não conduzir a sua ovelha perdida, desgarrada, ele não é um orientador, ele é um pseudo-orientador. Se o bom persegue o mal, ele não é bom, ele é um pseudo-bom, ele é só um bonzinho, mas na verdade bom ele não é. Se o forte vai oprimir o fraco, ele não é forte, ele é tão fraco quanto oprimido, por isso que ele está se aproveitando de uma circunstância. Se o humilde, né, ele fugir ao orgulhoso, ao contato da vida com o orgulhoso, ele não é humilde. Né? Ele é tão orgulhoso quanto o outro porque se sente tão ferido, tão incomodado com o próprio orgulho do outro. Né? É um espelho. O sincero a ninguém perturba. Então, essas são virtudes que o André Luiz está mostrando. De outro modo, os títulos de virtude, ou seja, todas essas virtudes que foram colocadas, são meras capas, são meras máscaras que a gente se veste para se esconder da humanidade ou para passar para a humanidade uma coisa que não é verdadeira. Por isso, de outro modo, os títulos de virtude são meras capas exteriores que o tempo desfaz. Então, se a gente quer saber se tem a virtude, é quando a gente consegue perdoar e auxiliar os outros. Aí a gente tem virtude, mas quando a gente se afasta das pessoas ou quando a gente critica, age mal com as pessoas, é porque a virtude ainda não está completa em nós, ainda falta muita coisa para a gente fazer. Então, a lição dessa noite é uma lição para a gente refletir sobre os nossos comportamentos, se a gente tem andado em verdade, dentro das leis de Deus, verdadeiramente, procurando se moralizar, se tornando virtuoso, ou se tudo que a gente tem feito é só aparente, é só máscaras que a gente tem vestido para mostrar à sociedade algo que, na verdade, nós não somos. Então, era isso, meus amigos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o Divino Mestre, invada os nossos corações durante toda essa nossa semana, permeie os nossos comportamentos, nossos pensamentos, nossas palavras e nossas obras. Obrigada a todos. Uma noite maravilhosa para todos vocês, gente. Boa noite. Para você também.